Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sábado, 7 de fevereiro de 2026. Quarta semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis 3, 4:13. Naqueles dias, o rei Salomão foi a Gabaon para oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: Pede o que desejas e eu te darei. Salomão respondeu: Tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença com sinceridade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe conservaste esta grande benevolência, e lhe deste um filho que hoje ocupa o seu trono. Portanto, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente, que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: Já que pediste estes dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Mas dou-te também o que não pediste, tanta riqueza e tanta glória como jamais haverá entre os reis, durante toda a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 118. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Como um jovem poderá ter vida pura? Observando, ó Senhor, vossa palavra. De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei. Conservei no coração vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós. Ó Senhor, vós sois bendito para sempre, os vossos mandamentos ensinai-me. Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero os decretos que ditou a vossa boca. Seguindo vossa lei me rejúbilo muito mais do que em todas as riquezas. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 6, 30-34. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto, e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé, e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. As leituras de hoje nos apresentam um caminho espiritual que une 3 dimensões fundamentais da vida cristã: sabedoria, fidelidade à palavra e compaixão. Na primeira leitura, Salomão nos ensina a pedir aquilo que realmente importa: um coração sábio para discernir entre o bem e o mal. O Salmo nos mostra que essa sabedoria se concretiza na prática da palavra, que é a luz para os nossos passos e alegria maior do que todas as riquezas. No Evangelho, Jesus revela que a verdadeira sabedoria se traduz em amor. Mesmo cansado, ele se compadece da multidão e a alimenta com sua presença e ensinamento. Hoje somos convidados a refletir: o que temos buscado em nossa vida? Riquezas passageiras ou um coração sábio? Temos guardado a palavra no coração? Nossa fé se manifesta em gestos de compaixão? Que esta celebração nos ajude a pedir ao Senhor sabedoria para viver, fidelidade para seguir sua palavra e um coração cheio de misericórdia para amar. O episódio de Salomão em Gabaon nos ensina algo profundo sobre prioridades espirituais. Diante da oferta generosa de Deus, pede o que desejas e eu te darei. Salomão não escolhe riqueza, poder ou vingança,
mas pede sabedoria para governar com justiça. Esse pedido revela humildade e consciência da própria limitação. Eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. A atitude de Salomão nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas. Quando temos a oportunidade de pedir algo a Deus, o que colocamos em primeiro lugar? Muitas vezes buscamos bens materiais, sucesso ou soluções rápidas para nossos problemas. Salomão, ao contrário, pede um coração capaz de discernir entre o bem e o mal. Ele entende que governar bem exige mais do que força, exige compreensão, empatia e justiça. Deus não apenas concede sabedoria, mas também acrescenta aquilo que Salomão não pediu, riqueza e glória. Isso mostra que quando buscamos primeiro os valores do reino, justiça, sabedoria, amor, tudo mais nos será dado por acréscimo. A verdadeira grandeza não está no acúmulo de bens, mas na capacidade de servir com retidão. Hoje podemos perguntar: o que tenho pedido a Deus? Tenho buscado sabedoria para viver bem, para amar melhor, para discernir o que é justo? Que esta leitura nos inspire a pedir não apenas coisas passageiras, mas dons que transformam nosso coração e nossa vida. Observando, ó Senhor, vossa palavra. Este trecho do Salmo nos apresenta um caminho seguro para uma vida pura e plena. Em meio às distrações e tentações do mundo, o salmista reconhece que a verdadeira força para permanecer no bem vem da intimidade com Deus e da fidelidade à sua lei. A oração expressa um desejo profundo: de todo o coração eu vos procuro. Não se trata apenas de cumprir regras, mas de cultivar um relacionamento vivo com o Senhor, guardando sua palavra no coração para não pecar contra ele. Essa atitude revela que a lei de Deus não é um peso, mas uma fonte de alegria. Seguindo vossa lei me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Quem descobre o valor da palavra percebe que nada é mais precioso do que viver segundo os mandamentos divinos. Este salmo nos convida a refletir: onde está nossa verdadeira riqueza? Muitas vezes buscamos segurança em bens materiais, mas a felicidade duradoura nasce da comunhão com Deus. A palavra é luz para os nossos passos, proteção contra o erro e fonte de paz interior. Que possamos, como salmista, pedir com sinceridade: ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Que nossa vida seja marcada pelo desejo de aprender, guardar e viver a palavra, encontrando nela a alegria que supera qualquer tesouro terreno. O Evangelho nos mostra duas dimensões essenciais da vida cristã: o cuidado com os discípulos e a compaixão pelas multidões. Após uma intensa missão, os apóstolos voltam para Jesus e contam tudo o que fizeram. Ele, percebendo o cansaço deles, diz: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. É um convite à pausa, ao silêncio, à intimidade com Deus. Até mesmo os enviados do Senhor precisam de descanso para renovar forças e não se perder na agitação. No entanto, quando chegam ao lugar deserto, encontram uma multidão sedenta de orientação. Jesus não se irrita, não manda embora. Ao contrário, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. A pausa dá lugar ao serviço, porque o amor não conhece barreiras. Ele começa a ensinar muitas coisas, mostrando que a verdadeira liderança nasce da misericórdia. Este trecho nos faz refletir: como equilibramos nossa vida entre missão e descanso? Muitas vezes, nos deixamos consumir pelo ritmo acelerado e esquecemos de cuidar do coração. Jesus nos ensina que o repouso é necessário, mas também que devemos estar prontos para acolher quem precisa de nós. O segredo está em permanecer unidos a Ele, fonte de força e compaixão. Que possamos ouvir a voz do bom pastor, que nos chama a descansar nele e, ao mesmo tempo, a sermos sinais de cuidado para aqueles que estão perdidos e necessitados. As três leituras de hoje nos apresentam um itinerário espiritual que une sabedoria, fidelidade à palavra e compaixão. No primeiro livro dos Reis, vemos Salomão diante de uma escolha decisiva. Deus lhe oferece tudo, mas ele pede um coração sábio e compreensivo para governar com justiça. Esse gesto revela que a verdadeira grandeza não está em bens materiais, mas na capacidade de discernir e servir. A sabedoria é dom de Deus, fruto da humildade e da consciência de que não podemos conduzir nossa vida sozinhos. O Salmo 118 aprofunda essa ideia, mostrando que a sabedoria se concretiza na prática da palavra. Como um jovem poderá ter vida pura?
observando, ó Senhor, vossa palavra. Guardar os mandamentos não é um peso, mas uma fonte de alegria maior do que todas as riquezas. Quem vive segundo a lei de Deus encontra luz para os passos e força para resistir ao mal. Assim, a oração do salmista ecoa ao pedido de Salomão. Ambos desejam um coração orientado pelo Senhor. No Evangelho, Jesus revela a face misericordiosa de Deus. Ele convida os discípulos ao descanso, mostrando que o cuidado consigo é necessário, mas não fecha os olhos à necessidade do povo. Ao ver a multidão, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar. Aqui a sabedoria e a palavra se unem à compaixão. Não basta conhecer a lei, é preciso vivê-la no amor concreto, cuidando dos que estão perdidos. Essas leituras nos desafiam a perguntar: o que temos buscado em nossa vida? Riquezas passageiras ou um coração sábio? Temos guardado a palavra no coração? Nossa fé se traduz em compaixão pelos outros? O caminho cristão é este: pedir sabedoria, viver a palavra e agir com misericórdia. Assim seremos verdadeiros discípulos do Senhor. Oremos: Senhor, dá-nos um coração sábio e compassivo. Senhor Deus, hoje queremos colocar diante de Ti o nosso coração. Como Salomão, reconhecemos nossas limitações e pedimos: dá-nos um coração sábio e compreensivo, capaz de discernir entre o bem e o mal, para que nossas escolhas sejam sempre justas e cheias de amor. Ensina-nos, Senhor, a guardar Tua palavra no mais profundo do nosso ser. Que ela seja luz para os nossos passos, força nas provações e alegria maior do que todas as riquezas. Que nunca nos afastemos dos Teus mandamentos, mas encontremos neles a vida verdadeira. E como Teu Filho Jesus, faz-nos sensíveis às necessidades dos irmãos. Que nossa fé não seja apenas palavras, mas se traduza em gestos de compaixão, acolhendo os que estão cansados e perdidos, como ovelhas sem pastor. Senhor, dá-nos sabedoria para viver, fidelidade para seguir Tua palavra e um coração cheio de misericórdia para amar. Assim seremos sinais do Teu reino no mundo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.